olha, já estamos de volta com o nosso cotidiano nesta quinta-feira. Agora é hora da informação. Você de casa que nos acompanha sabe, essa é uma prestação de serviço da Nova Geração Televisão em conjunto com a equipe de jornalismo da rede NGT de televisão. E para a gente começar este bloco de notícias direto da Central de Jornalismo, novas regras vão ampliar o setor privado sobre infraestrutura. Você vai entender um pouco mais desse assunto na reportagem a seguir que nós preparamos. Roda aí. O carioca que atravessa a ponte Rio-Niterói para ir ao trabalho pode nem saber, mas a ponte é administrada pela iniciativa privada. Como o contrato que regulamenta essa concessão termina em maio, o governo federal realizou no mês passado um leilão. O vencedor foi quem apresentou o menor valor para o pedágio. Essa e outras regras estavam previstas num edital de licitação. E para chegar a esse formato, o governo recebeu propostas de empresas particulares. É o chamado procedimento de manifestação de interesse. A administração pública já se utilizava dessa ferramenta como um termômetro. Quando queria que o setor privado administrasse um serviço público, investigava o interesse do mercado. Agora, o sistema foi aperfeiçoado para facilitar e dar mais rapidez à oferta de serviços públicos. A principal novidade é que empresas privadas do Brasil e do exterior e até mesmo pessoas podem participar. Podem, por exemplo, sugerir à administração pública que utilize procedimento de manifestação de interesse numa área específica. Antes, só um órgão público, como o Ministério dos Transportes, podia fazer isso em casos como, por exemplo, de rodovias e ferrovias. Outra mudança é que várias empresas, incluindo pequenas e médias, podem participar de diferentes partes de um mesmo projeto. O governo federal é responsável por receber os projetos e estabelecer as normas do edital que fará a seleção do vencedor. Dentro do programa de investimentos em logística, o governo ainda pretende conceder à iniciativa privada 6 ferrovias e mais 4 trechos de rodovias. O programa já repassou para o setor privado a exploração de mais de 5.000 quilômetros de estradas federais, além de aeroportos como o de Brasília, o de Confins em Belo Horizonte e o de Guarulhos em São Paulo. E neste ano, o Rio de Janeiro completa 450 anos de existência. E um presente para os cariocas é uma exposição de botos que invadiu a universidade aqui do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá muito bacana essa reportagem, vocês vão ver. E é um presente para o carioca e também para os visitantes da cidade. Coloridos e charmosos, cada um com um estilo diferente. São os botos estilizados que invadiram o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Eles foram criados por alunos e professores da Escola de Belas Artes, além de alguns artistas convidados, como a carnavalesca Rosa Magalhães, por exemplo. O objetivo? Homenagear os 450 anos do Rio. Afinal, o boto é um dos símbolos da cidade e está presente até na bandeira do município. São 45 botos de fibra de vidro, com 2,20 metros de altura. As esculturas estão em diversos pontos do campus e reúnem várias marcas características do Rio. Foi solicitado a eles que escolhesse um marco da cidade do Rio e que representasse isso. E os artistas trouxeram algumas propostas muito interessantes, como o Marcelo Jacome, que ele trabalhou com o boto dele, utiliza o papel da pipa. A exposição também serve para alertar sobre o risco da extinção dos botos no litoral do Rio. Na Baía de Guanabara, local onde a espécie se reproduz, existiam mais de 1.000 botos na década de 60 do século passado. Hoje, restam apenas 40. A poluição é a principal inimiga do boto. O que acontece é que ele nasce na Baía de Guanabara, mas em função da péssima qualidade ambiental que a gente tem atualmente, né, os filhotes estão morrendo. Né? Então, nascem botos cariocas, né, e não estão sobrevivendo. Eu acho que isso é uma situação bastante preocupante e representa a nossa cidade. Né? Uma cidade que é linda, que é carismática, mas também que precisa de cuidado. Olha, depois daquele acidente que aconteceu lá na França, né? Você sabe, uma tragédia, que o rapaz lá tinha um problema de cabeça e tal, mais de 150 pessoas morreram. Aí, depois desse acidente, precisou acontecer um acidente deste para que houvessem algumas normas e que começasse a pipocar informações em relação à aviação civil. E aí o que acontece?
Você sabia que a rede de meteorologia, ela pode ajudar o piloto a planejar a viagem, a planejar o voo, mas nem sempre eles fazem esse uso, usam essa ferramenta. E você vai ver agora na reportagem um pouquinho mais, que é para prevenir, né, também ter uma precaução em relação a qualquer problema que aconteça em relação a tempo, a clima e que possa interferir no voo. Veja. Condições de temperatura, vento, nebulosidade, pressão, visibilidade. Um site que reúne todas as informações meteorológicas necessárias para que pilotos e tripulações possam planejar e realizar voos com segurança e economia. É a rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica. Com as informações disponibilizadas pela rede, pilotos da aviação civil e militar podem planejar suas rotas de voo, desviar de locais de formações nebulosas e turbulências, por exemplo, saber as condições dos locais de partida e chegada, mais segurança e mais economia de tempo e combustível. A gente consegue todas as informações do que vai acontecer durante a rota dele. Então isso, na verdade, o que é? É uma documentação de voo. Em março, a rede foi modernizada. O portal tem novos recursos gráficos. O acesso e a visualização são mais simples, para trazer mais segurança e rapidez. O conteúdo também está em celulares. Hoje a gente consegue integrar várias informações ao mesmo tempo. Então isso consegue fazer com que o usuário tenha uma melhor visualização da abrangência da situação meteorológica que ele vai enfrentar. Há pouco falamos de teatro, né? E a gente vai falar agora de teatro. Peça de teatro, uma peça de teatro, ela vai retratar a vida das mulheres, principalmente aquela época em que a mulher, naquela época, não tinha valor algum, não é? A gente sabe disso, tinha um preconceito tamanho, mulher não tinha poder na fala, não podia falar, não podia ordenar, não podia fazer nada. E aí você vai ver agora numa reportagem o problema daquela época difícil que as mulheres viveram, o sofrimento que passaram e as conquistas que tiveram ao longo de todos os anos. Pode ver aí, roda aí a matéria. Viveu no século IV d.C., onde hoje fica o Egito. Filósofa e matemática, foi apedrejada até a morte por cristãos fanáticos. A primeira pedra me atingiu entre os olhos. A segunda me feriu a boca. As outras eu já nem senti. Hipácia e outras grandes pesquisadoras, entre elas a brasileira Berta Lutz, viveram em épocas e países diferentes. Nesta peça de teatro, elas se encontram e falam sobre as dificuldades que enfrentaram para brilhar num meio historicamente machista. A peça Insubmissas é uma montagem do núcleo Arte e Ciência no Palco, que já retratou outros grandes nomes da ciência, mas sempre homens. E a história das mulheres na ciência se parece a história de todas as mulheres, em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo. É uma história de discriminação mesmo, de violência, de preconceito. As mulheres tiveram que enfrentar e têm que enfrentar até hoje barras pesadíssimas só pelo fato de serem mulheres. O cenário vai muito além da ideia de pedras no caminho. Estas rochas penduradas representam as próprias mulheres. No universo onde o machismo tenta controlá-las, mantê-las no mesmo lugar, mas não consegue. As pedras, por mais que elas estejam aparentemente paradas, elas estão em movimento. Marie Curie é a mais conhecida dessas cientistas. Polonesa que fez carreira na França, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, mas nunca foi aceita pela Academia Francesa de Ciências. Para Selma, que interpreta Marie, a paixão moveu a insubmissão dessas mulheres. Elas, em tempo algum, elas cederam a essa paixão. Eu acho que isso é o grande legado desse espetáculo, que é o que a gente mais tem orgulho de trabalhar, né? Assim, não deixem as suas paixões, elas brigam pelas suas paixões, por aquilo que elas acreditavam. E ainda falando com você, mulher que está na sintonia do nosso cotidiano, ficando bem informada, preste atenção. Agora quem é candidato, quem usa, na verdade, né, os beneficiados, principalmente as beneficiadas do Bolsa Família, vão começar a fazer pré-natal antecipado. Se você que já tem o benefício do Bolsa Família tiver interesse em ser mãe,
vai poder antecipar o seu pré-natal, como mostra a próxima reportagem. O benefício do governo federal é um adicional de R$ 35,00 mensais pago às gestantes do programa Bolsa Família. A complementação de renda é concedida por 9 meses consecutivos. A identificação da grávida é realizada no sistema Bolsa Família na saúde. Para receber o benefício, a gestante deve ir às consultas e fazer os exames de pré-natal pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde aponta que o pré-natal deve ser iniciado de preferência nos 3 primeiros meses da gestação. O objetivo é diminuir os riscos à saúde materna e do bebê. O maior aumento foi registrado na região Nordeste e em março deste ano, o benefício foi pago a mais de 315 mil gestantes no programa de complementação de renda. E aí a gente fala, mulher é o centro da família, não tem outra saída, não tem outra alternativa, a gente sabe disso. É a mãe que cuida dos filhos, é a mãe que luta pelos filhos, é a mãe que leva na escola, fica com ele doente e tal. O pai tem a parcela de participação, mas a mãe tem uma parcela maior, eu tenho certeza disso. Você está em casa me assistindo, também pode comentar comigo. E aí, foi falado dias agora sobre um relatório socioeconômico em relação às mulheres, às donas de casa, a mulherada que está no mercado de trabalho já há um tempo e tem conquistado cada vez mais o seu espaço. E agora você vai ver este relatório na reportagem. Confira aí com a gente. Nesse centro de capacitação profissional no Distrito Federal, elas são a maioria. De 1.200 participantes, cerca de 1.000 são mulheres em busca de uma vida melhor. Maria, que não concluiu os estudos e sempre trabalhou com serviços domésticos, aprendeu a costurar e agora faz planos para o futuro. Corra atrás, conseguiu o que a gente quer. É só a gente correr que a gente consegue. Eu não sabia fazer nada e consegui. O relatório anual socioeconômico da mulher, divulgado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, revela a situação feminina em vários setores. Pelos dados do relatório, a inserção da mulher no mercado de trabalho ainda é um dos principais desafios. Mas o crescente acesso a creches para os filhos tem contribuído para o aumento do número de mulheres empregadas no país. Para se ter uma ideia, em 2012, quase 73% das mulheres que tinham todos os filhos na creche estavam inseridas no mercado de trabalho, mas apenas 42% das mães que não tinham nenhum filho na creche estavam empregadas. Depois de conseguir vaga numa creche pública para o filho de 2 anos, Luciana conta que pode fazer o curso profissionalizante com mais tranquilidade. É muito difícil para a gente ter que sair para trabalhar, sair para estar, eu estou aqui me capacitando para poder dar uma vida melhor para minha família e não ter com quem deixar os filhos. Pagar é muito difícil, é caro. Confiar também é uma coisa difícil. Então, assim, a creche é fundamental. A pessoa sente que é possível, sim, através do trabalho e da profissionalização, resgatar recurso financeiro e autoestima. O relatório mostra ainda que as mulheres gastam mais de 20 horas nos afazeres domésticos e os homens 10 horas. 62,4% das gestantes realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal em 2012. Em relação à violência doméstica, as mulheres eram as vítimas em quase 66% dos casos registrados no mesmo ano. Sobre a presença feminina no esporte, a proporção de mulheres que praticam atividade física subiu de 22,4% em 2010 para 27,4% em 2014. Desde 2012, ele já aponta, para um protagonismo maior das mulheres, seja no mercado de trabalho, seja na política, seja no âmbito das diferentes profissões. O CONAB iniciou agora a 3ª fase da etapa para fiscalizar os estoques de grãos do nosso país. E você vai acompanhar também nas lentes do nosso cotidiano. Veja.
já ensacados ou a granel. Hoje, o governo federal tem cerca de 2 milhões de toneladas de produtos alimentícios, como feijão, arroz e milho, estocados em todo o país. Os alimentos comprados pela Conab ficam armazenados para serem usados de várias formas. São distribuídos para famílias carentes, podem ser doados para localidades atingidas por calamidades, ajudam a garantir renda mínima para os produtores rurais e servem também para regular os preços do mercado. A Conab, em sua missão, ela tem como responsabilidade da sustentação à renda ao produtor. E com isso a Conab entra comprando o produto quando os preços estão abaixo do preço mínimo e na parte de abastecimento, quando o mercado está com o produto em alta, a Conab entra regulando os preços para o atacadista. E para garantir que os produtos sejam conservados adequadamente, tanto nos estoques públicos quanto em unidades de armazenagem credenciadas, a Conab fiscaliza esses depósitos. Essa é a terceira etapa de fiscalização neste ano. Nas inspeções, os técnicos verificam as condições de armazenagem, a conservação dos produtos e a quantidade de grãos. Até o final de 2015, estão previstas outras 6 ações como essa em todo o país. Nesta etapa, a previsão é inspecionar 285 mil toneladas de grãos de propriedade do governo federal. Segundo a Conab, irregularidades são encontradas em menos de 0,5% de todo o volume administrado. Os casos que acontecem com maior frequência são a perda de peso dos produtos pela redução da umidade dos grãos, a queda na qualidade dos alimentos ou o desvio dos produtos. Essa falta pode ser enquadrada como perda, com um nível até 8%, e como desvio superior a 8%. Quando é perda, a Conab entra com um processo administrativo cobrando do armazenador. Ou ele paga em produto ou paga em espécie. Quando é desvio, a Conab entra com a cobrança, além de processá-lo, porque é um crime desviar o produto do governo federal. E um mal que está afetando o Brasil é a dengue, né? Um caos que está acontecendo, uma epidemia, casos e mais casos. Os dados são alarmantes em relação a a proliferação, né, do mosquito e também da dengue. Para isso, o governo federal está destinando recursos adicionais a municípios e estados brasileiros. Os agentes da Vigilância Ambiental vistoriam a casa da dona Inácia para verificar a existência de focos do mosquito da dengue. Sempre que você via uma vasilhinha com água, emborcar, retirar daquele local e não deixar também molhada, porque diz que o ovo do mosquito fica e ele continua produzindo quando molha. Então eu tiro aquelas vasilhas, às vezes eu chego até a enxugar, lavar, passar um paninho. A preocupação dela é grande, porque 3 pessoas da família tiveram dengue no ano passado. Uma delas foi a neta, Juliana, de 14 anos, que passou 2 semanas com a doença. Eu tive febre muito alta, assim, quase 39 graus, muita dor nas costas, não conseguia comer, não conseguia levantar. Não dava para respirar direito. Foi muito ruim, achei que eu ia morrer até, porque a sensação é muito ruim. Os agentes da Vigilância Ambiental verificam se há água parada, caixa d'água descoberta e presença de larvas do mosquito nas plantas. Também vistoriam as calhas dos telhados e se a água das piscinas pode ser foco de dengue. A Vigilância Ambiental está sempre passando para estar orientando e fazendo as outras observações. Mas se cada morador fazer numa parte dele, que é olhar seu imóvel, vai ser de grande ajuda e diminuímos os casos de dengue. Estados e municípios receberam recursos adicionais para o combate à dengue e à febre chikungunya. Foram destinados 150 milhões de reais a mais para ações de qualificação no combate ao mosquito Aedes aegypti, o que inclui, por exemplo, a contratação de agentes de vigilância ambiental. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que até março de 2015 foram registrados cerca de 460 mil novos casos de dengue no país, um aumento de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. O combate ao mosquito continua sendo o maior desafio. Eu faço, o vizinho da minha direita devia fazer, o da esquerda também, e enfim, a gente faz a parte da gente, mas as pessoas têm que colaborar, porque é perigoso demais, né?
Uma verba que é bem-vinda no momento em que o país está aí, né, sofrendo, passando por dificuldades, e é necessário controlar essa epidemia, é necessário controlar, o governo está lutando em prol disso para que a população não fique à mercê dessa doença, né? E a gente em casa tem que fazer o nosso papel, nós temos que fazer o nosso papel. Prato d'água de planta, o pratinho da planta com água não pode, pneu, caixa d'água, tampar todos os locais que possam armazenar água parada e limpa, é sim um criadouro do mosquito da dengue. Então, observe isso, veja com o seu vizinho, com o vizinho dos lados da sua casa, o vizinho da frente, ao redor da sua casa, os vizinhos de quarteirão, para que haja uma limpeza, faça mutirão. Porque só depender do governo também não vai dar certo. Se a gente ficar dependendo só do governo fazer uma ação, não dá certo. E a educação que prevalece, entulho, tudo isso, não jogue na rua, né? Ligue para a prefeitura, peça para recolher, eles vão dar um destino certo para cada tipo de lixo e entulho e aí evitar a propagação da dengue. Um rápido intervalo, 2 minutos. Eu volto já com mais notícias e muito mais informação aqui no nosso cotidiano. Até já!